A boa comunicação entre pais e filhos é essencial para o bom relacionamento entre eles, mas geralmente os pais cometem erros por desconhecerem o modo certo de agir. Já falamos aqui na Escola de Pais dos erros mais comuns: ameaçar com desamor, não dar carinho, não dar atenção e não perceber a criança como pessoa. Hoje trouxemos mais 6 erros comuns na comunicação entre pais e filhos: criticar e ofender, ridicularizar, rotular, ameaçar e gritar, fazer inquisição e dar lição de moral. Criticar é uma forma de educar, mas criticar em excesso é uma forma incorreta de comunicar-se com a criança, principalmente porque isso pode prejudicá-la a agir, deixando de tentar para não ser censurada. Os adultos muitas vezes não percebem que o erro também faz parte da educação e que a criança aprende muito com a prática do erro e acerto. Pior é quando a crítica é ofensiva, desrespeitosa e ofensiva, diminuindo o valor e a capacidade da criança. As ofensas deixam cicatrizes que podem ser para sempre e rebaixam a criança, fazendo com que ela não acredite em si mesma. A crítica deve conter sempre carinho, atenção com a criança e a compreensão. Há uma diferença muito grande entre dizer que uma criança é incapaz de fazer alguma coisa e dizer que ela ainda não aprendeu a fazer certo. Diga pelo menos que ela está melhorando. Quando o apoio e o incentivo estão juntos com a crítica, ela é mais bem recebida, é mais fácil aceitá-la e aprender alguma coisa com ela. Toda criança passa por fases muito vulneráveis no seu desenvolvimento. E as mensagens de crítica nesse momento são particularmente nocivas, porque aumentam as suas dificuldades e tiram a sua confiança. A crítica deve sempre ter uma função educativa e pode ser até um carinho para a criança. Por exemplo, o controle dos esfíncteres não depende só da vontade da criança. Se criticarmos sempre porque a criança não consegue reter o xixi ou o cocô, ela vai entender que é incapaz de fazer esse controle, perde a confiança e certamente levará mais tempo do que as outras crianças para ter sucesso no controle. Ofender só ensina a criança a ofender também, e isso pode se tornar uma característica desagradável e prejudicial à convivência da criança com os adultos e à sua socialização. E ridicularizar. Tentar levar a criança ao ridículo e rir dos seus esforços é uma forma inaceitável de comunicação entre pais e filhos, entre adultos e crianças. Em primeiro lugar, porque o objetivo pretensamente educativo não funciona. E depois porque é um desrespeito à criança como pessoa. Mais do que isso, crianças são particularmente sensíveis ao ridículo e extremamente atingidas por ele. A agressão para ela é tão grave que várias pesquisas apontam que as crianças sofrem mais com o ridículo do que com agressões físicas. Imagine-se sendo ridicularizado pelo seu chefe, principalmente diante de outras pessoas, ou por alguém de que você gosta e quer respeitar. Isso dará uma leve noção de como se sente uma criança que é ridicularizada pela mãe ou pelo pai. O ridículo é tão agressivo que o educador Winnicott dizia que deveria ser considerado pela lei como um crime contra a criança. Para o que serve um rótulo? Para informar e identificar com certeza o que há dentro de uma lata, de uma garrafa, de uma embalagem qualquer. Não há notícia de uma indústria tentando enganar o consumidor, afirmando no rótulo que o conteúdo é um quando é outro. Quando rotulamos uma criança e dizemos, por exemplo, que ela é preguiçosa, que conteúdo esperamos e podemos esperar dela? Estar com preguiça ou estar preguiçosa em um determinado momento é muito diferente de ser preguiçosa. O problema é que, para a criança, a mãe e o pai sabem tudo. E se eles dizem que você é preguiçosa, você deve ser mesmo. Nessa fase da comunicação pouco sofisticada, o entendimento das palavras é direto. Gosto de contar o que aconteceu com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Quando seu filho mais moço tinha apenas 5 anos, estavam ele, o filho e a mulher na praia, quando a Lu precisou sair. De saída, recomendou ao marido:
não tira o olho do menino. Foi ela se afastar e o menino começar a chorar e a gritar: papai, não tira o meu olho, não tira o meu olho. Toda criança tende a ver os pais como pessoas que não erram, que sabem tudo, que têm todo o poder e cujos julgamentos são certos e definitivos. Se eles rotulam a criança, é bem possível que ela aceite o rótulo e passe a agir sempre de acordo com o rótulo, dando razão aos pais. Isso pode levar a criança, inclusive, a ficar dividida, tendo em casa um comportamento e outro na rua bastante diferente. Em casa, ela age de acordo com o rótulo que os pais lhe deram, e na rua tem liberdade para ser ela mesma. Rotular a criança é uma das piores formas de comunicação entre pais e filhos. É uma das mais prejudiciais ao seu desenvolvimento. É importante criticar a ação ou o momento do mal feito, mas sem generalizar, sem rotular. É preciso sempre ter cuidado com as palavras. A Inquisição foi um dos piores momentos da Igreja Católica por seus crimes e pela violência injusta e injustificável. Com a criança pequena, devemos tomar cuidado ao inquiri-la, porque há uma tendência de mães e pais a culpar os filhos quando aparece alguma coisa errada ou quebrada na casa. Acusar a criança diretamente sem saber se ela é culpada é uma atitude errada. Mesmo perguntar se foi ela, mas em tom acusatório, é um erro de comunicação comum entre pais e filhos. Chegamos ao erro dos gritos e ameaças. Gritar ensina a criança que é possível ganhar no grito e que esta é uma solução aceitável. Não é. Se os pais falam educadamente entre si e com os filhos, não há como nem porquê a criança falar gritando. Mas se ela está habituada a ver e ouvir gritaria e ameaças, é natural imaginar que essa seja uma forma de comunicação perfeitamente válida. Gritos e ameaças permanentes estragam qualquer relação, principalmente entre pais e filhos, e são deseducativos porque a criança acaba por só obedecer diante de ameaças e sob gritos. Antropólogos com bastante convivência com os nossos índios dizem que em nenhuma tribo assistiram adultos gritando ou ameaçando crianças. Ao contrário, baixam o tom de voz para falar com elas e frequentemente abaixam-se para ficar o mais possível no nível delas. Não ameace para mais tarde não ser ameaçado. A paz começa em casa, até porque há uma boa probabilidade estatística dos gritos e ameaças converterem-se em violência física, a pior forma de comunicação entre pais e filhos. Fazemos ameaças porque tememos perder o controle da situação sobre a criança. As ameaças constantes desgastam a autoridade e a criança fica tentada a testar para ver se elas serão cumpridas. Isso faz os pais ameaçarem mais ou cumprir as ameaças, o que certamente não estava no plano original por ser excessivo. Ameaças descumpridas estragam o relacionamento entre pais e filhos, e as cumpridas também. Então, não ameace. Se criticarmos a criança porque ela não se controlou, como é que vamos ensinar controle a ela completamente descontrolados? Além disso, nós já temos ou devemos ter os mecanismos de controle desenvolvidos e elas não. Hostilidade só serve para ferir as pessoas que amamos e para envenenar o relacionamento. É claro que episódios assim deixarão marcas, ressentimentos e são um ruído forte na comunicação entre pais e filhos. Meu primo Paulo César tinha 7 anos. Expressamente proibido de jogar bola dentro de casa e principalmente na sala de visitas, viu a mãe ficar muito nervosa quando descobriu que a grande jarra de porcelana Ming estava quebrada. A acusação não permitiu defesa e a sentença foi decretada sem apelação. Indo para o castigo, sentindo-se injustiçado, Paulinho mal conseguia falar, soluçando. Tia Inês, já arrependida e surpresa por perceber que o culpado talvez não fosse o filho, tentou consolá-lo. Em vão. Ele chorava e dizia que queria estar morto, em um caixão na sala, porque cada um que entrasse, a mãe ia descer chorando. Ele era tão obediente. Pais muitas vezes interrogam acusando e não acreditam na alegada inocência da criança. É um erro, é uma injustiça que machuca e pode tornar a criança desconfiada e insegura, criando obstáculos
intransponíveis na relação dos pais com os filhos. É preciso evitar ao máximo uma situação assim e, se ela ocorrer, ter a humildade de pedir desculpas na esperança de ser perdoado e que a criança esqueça, o que não é nada fácil. Lições de moral, sermões e conselhos têm o intuito de modificar o comportamento da criança. Serviriam para ensiná-la, educá-la, transmitir a ela princípios morais e valores. O problema é que as lições de morais são genéricas, estereotipadas, chavões difíceis de entrar em sintonia com a criança. Mensagens ocas e até mentirosas não encontram receptividade e os pais depois reclamam dizendo que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É exatamente o que acontece porque essa é uma comunicação falsa e sem conteúdo. Por exemplo, irmãos não devem brigar. Por quê? Quem disse? E como é que eles podem resolver os seus conflitos? Outro exemplo, mentir é feio. Por que a mamãe mandou dizer que não estava em casa quando estava? Xingar também é feio. Por que o papai dirigindo o automóvel xinga tanto? Não é feio? E assim por diante. Lições de moral, sermões e conselhos só servem a longo prazo para fazer com que a criança se sinta inadequado e para desenvolver culpas que prejudicarão seu desenvolvimento afetivo e emocional, retardando o controle dos seus sentimentos. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.